Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Olá, eu sou Adson Ferreira. E eu sou a Cecília Amorim. Está no ar a 5ª edição do Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o portal Rede Pará, uma plataforma de conteúdo jornalístico aberta à produção independente. E nesta 5ª edição, vamos falar sobre os garimpos ilegais na Amazônia. Os índios da etnia Munduruku denunciaram hoje a preparação de um ataque de garimpeiros à aldeia indígena Fazenda Tapajós, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Segundo eles, os invasores estão armados e querem expulsar os índios, atacando fogo nas casas. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 72% de toda a atividade de garimpo realizada na Amazônia entre janeiro e abril de 2020 ocorreu dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação ambiental. Através da análise dos dados de satélite, foi possível constatar que apenas nos primeiros 4 meses de 2020 houve um aumento de 58% no desmatamento provocado por garimpeiros na terra indígena Munduruku, no Pará. O território é um dos principais alvos de garimpeiros. Uma realidade que também atinge fortemente outra terra indígena da região, o território do povo Yanomami, em Roraima. Com a pandemia, os ataques de garimpeiros a esses 2 territórios indígenas aumentaram ainda mais. Na TI Yanomami, as ameaças e intimidações se tornaram parte da rotina. Em junho de 2020, a Associação Utucara, que representa o povo Yanomami, denunciou que grupos de garimpeiros fortemente armados atacaram indígenas em 3 comunidades da região. Situação semelhante foi vivida pelos indígenas Munduruku. Nos meses de maio e junho deste ano, garimpeiros incendiaram casas de lideranças da aldeia Fazenda Tapajós, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Os indígenas também relataram um ataque contra um ônibus que levaria lideranças até Brasília, a fim de formalizar as denúncias contra a instalação de garimpos em terras protegidas por lei. A gravidade desses conflitos ganhou tanta repercussão que no dia 18 de junho, os ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a proteção dos povos Mundurucus e Yanomami, a fim de evitar novos massacres. O julgamento durou 7 dias e foi uma resposta à solicitação da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A entidade exigiu urgência na retirada de invasores dos territórios Munduruku e Yanomami. Na ação, a APIB também pediu garantia da integridade física de todos os indígenas ameaçados nesses locais. E para entender melhor sobre esse assunto, principalmente em relação à luta do povo Munduruku contra o garimpo ilegal, a gente conversa agora com a líder indígena Munduruku, Alessandra Corá. Alessandra, bem-vinda ao Carta Amazônia. Para começar a entrevista, queria que você contasse para a gente como está o conflito entre garimpeiros e indígenas neste momento. Houve alguma mudança em relação à escalada de violência ocorrida no primeiro semestre deste ano? Agora está um pouco calmo, né, depois de todos os conflitos, os ataques da Casa da Amareleza, o ataque, né, contra os pacíficos. Aqui mesmo no município de Itaituba, por exemplo, eles têm um dilema falar que garimpeiro não é bandido, garimpeiro é trabalhador, né? E esses ataques a gente veio mostrar que eles são pessoas que estão invadindo, são pessoas conflituosas, são pessoas que incentivam a violência, né? A gente nunca viu, assim, no contexto Munduruku, a violência contra os caciques. E agora, por causa do garimpo, por causa da mineração, ela aumentou muito. Ambientalistas e representantes indígenas reagiram ao projeto de lei que pretende regulamentar a mineração e a geração de energia em terras ocupadas por índios. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso.
O projeto libera a produção de energia elétrica, gás natural, petróleo e o aproveitamento de recursos minerais. A exploração está prevista na Constituição, desde que seja aprovada pelo Congresso. Na sua avaliação, como funciona a pressão política local para legalizar o garimpo nas terras indígenas Munduruku? Os pariuates que tem dono de Braga, P6, dono de compra de ouro, até mesmo dono de combustível, dono de mercado, que depende do garimpo, eles falam, né, que os índios precisam legalizar, precisam lutar para legalizar o garimpo. A palavra pariuate, usada pela Alessandra, faz parte do vocabulário Munduruku e significa homem branco ou pessoa não indígena. Alessandra, no conflito ocorrido em maio deste ano, alguns indígenas Munduruku se declararam favoráveis aos garimpeiros. Como funciona o aliciamento de pessoas dentro do território? Os próprios políticos aproveitam isso. Os políticos empresários dizem, eu te dou combustível, eu te dou um motor, né, eu te dou uma cesta básica para mim estar aqui dentro do território de vocês, para me explorar. E eu te dou a 10%. Mas 10% não é nada, praticamente, porque os caras que levam a máquina da cidade de Itaituba para ir para Mundurucanga é muito longe. Você tem ideia, de Itaituba para Jacareacanga é quase 400 quilômetros. E de Jacareacanga para as aldeias, uns demora uns 2, 3, 4 dias para chegar lá. Então, toda essa demanda custa dinheiro, custa muito dinheiro, porque vai gastar em combustível, combustível é caro, frete que é muito caro. Então, qual é o interesse de entrar dentro do território? Para ganhar aquele ouro? Ou algo por trás tem, né? Porque gastar tudo isso e tem avião, ter mansão, que mais? Ter dono de algo grande, vai crescendo de noite por dia, porque só não tem garimpo. Tem também tráfico de droga, tráfico de armas, que facilita para entrar dentro do território. Conta pra gente como tem sido a luta de vocês contra a mineração ilegal e se o Estado tem oferecido algum tipo de proteção ao povo Munduruku. Até agora a gente não tem proteção. Desde quando iniciou a associação, dizer que precisava de uma associação para trabalhar com as mulheres, ela teve muitos desafios, muitas barreiras, né? E por causa que ela via outras associações sendo corrompidas. E elas não aceitavam, elas não queriam ser negociada pelos garimpeiros. Então foi criado a associação justamente para a demanda das mulheres. Só que as mulheres começaram a crescer porque os caciques viram isso. Os caciques começaram a olhar porque era a única associação que estava no caminho certo. E estava fazendo projeto, estava prestando conta. O Ministério Público Federal do Pará pediu reforço policial em Jacareacanga, no sudoeste do estado, depois que um grupo de indígenas aliado a garimpeiros atacou uma associação de mulheres da mesma etnia e roubou o motor de um barco. Esse foi o terceiro ataque à aldeia em um mês. A gente não acreditava muito na ameaça porque a sede era na cidade, era no município, então tem polícia, tem segurança, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Quando as pessoas atacaram, a própria polícia estava tirando foto com eles, a gente viu que a gente estava sozinho, só que a gente não podia desistir. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. Você está ouvindo o Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, a gente discute sobre os garimpos ilegais na Amazônia. No bloco anterior, ouvimos a líder indígena Alessandra Corap, que
que falou sobre os conflitos entre garimpeiros e o povo Munduruku. Neste bloco, vamos entender um pouco mais sobre a situação na terra indígena Yanomami. Mas antes disso, a gente conversa com o jornalista Felipe Melo, que traz informações importantes sobre os efeitos do garimpo para a saúde e o meio ambiente. Olá, Felipe, bem-vindo ao Carta Amazônia. Olá, Cecília. Olá, Adson. Além dos conflitos sociais, o incentivo ao garimpo ilegal promovido pelo governo brasileiro nos últimos 2 anos provocou uma enxurrada de mercúrio nos rios amazônicos. Segundo dados do Inventário Nacional de Emissões e Liberações de Mercúrio, entre 2019 e 2020 foram usadas 100 toneladas desse metal para extrair ouro ilegalmente na região. E quais os efeitos disso na natureza e para as pessoas que têm contato com esse metal? Cecília, então, é bem complicado, porque o mercúrio é um metal neurotóxico, ou seja, afeta o sistema nervoso. Os danos para quem tem contato com ele costumam ser graves e permanentes. O mercúrio pode causar, por exemplo, alterações diretas no sistema nervoso central, gerando problemas de ordem cognitiva e motora, perda de visão, além de implicações renais e cardíacas e até no sistema reprodutor. E como não existe controle oficial sobre a quantidade desse metal usada no Brasil, a atividade ilegal do garimpo, aliada às queimadas e o desmatamento, ampliam a concentração e distribuição de mercúrio de forma intensa, contaminando rios, peixes e quem se alimenta deles. E no caso das comunidades tradicionais afetadas pelos garimpos, como os órgãos de saúde avaliam o efeito dessa contaminação entre os indígenas e ribeirinhos da Amazônia? Segundo o Observatório do Mercúrio, plataforma que reúne estudos e informações sobre contaminação do mercúrio na região panamazônica, em muitas comunidades indígenas e ribeirinhas de regiões com garimpo, as concentrações de mercúrio em humano já superam o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, que são 2 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo. A Fiocruz identificou comunidades indígenas Yanomami com concentração entre 3,2 e 15,5 microgramas de mercúrio, número considerado alarmante pelas agências sanitárias. Essas e outras informações sobre o caminho e os impactos do mercúrio na Amazônia podem ser consultadas na plataforma Observatório do Mercúrio, no endereço www.org.br/Observatório do Mercúrio, tudo junto. Conforme a Cecília antecipou, nesse bloco vamos entender um pouco mais sobre a invasão de garimpeiros no território Yanomami. E para isso, a gente recebe o líder indígena Dário Copenaua. O Dário é vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami. Olá, Dário, bem-vindo ao Carta Amazônia. Para iniciar a nossa conversa, eu queria que você explicasse como funciona o trabalho da Rutucara, Associação Yanomami. O nosso objetivo da associação para proteger terra indígena Yanomami, proteger a saúde, proteger a língua e proteger a educação, específico para os Yanomami. É importante, a gente se organizou para poder falar com o governo, para conversar as autoridades. A Rutucara, ela representa 2 estados, o estado de Roraima e o estado do Amazonas. Isso, uma terra Yanomami é única. Então, ele representa voz Yanomami e Ecuana para as autoridades brasileiras. Nós temos 29 mil Yanomami, 372 comunidades. Isso significa que nós temos 9 milhões de hectares. Terra Yanomami foi homologado em 92 pelo governo federal. E agora nós estamos aqui trabalhando na diretoria há mais de 16 anos. Representa aqui no estado de Roraima, município de Boa Vista, e ele já é reconhecido internacionalmente, para o mundo inteiro, reconhece essa Rutucara Associação Yanomami, representa na sua defesa do seu modo de viver, da sua cultura, a sua crença. Isso, Rutucara,
uma porta-voz do povo Yanomami. Segundo dados do ISA, Instituto Socioambiental, em 2020 a extração ilegal de garimpo atingiu 30% da terra indígena Yanomami. E nesse cenário existe um número considerável de indígenas que são aliciados por garimpeiros. Como a associação tem se organizado para resistir a essas investidas? A gente sabe, a gente reconhece a cultura do branco só para enganar os povos indígenas, né? Cultura do branco só para negociar, só para promessa, para aliciar qualquer pessoa. Esses garimpeiros ilegais, eles estão entrando no nosso território, na terra Yanomami, por exemplo, eles estão aliciando os nossos parentes. Eles estão prometendo para melhorar a vida deles, eles estão prometendo para melhorar a saúde, para melhorar a educação, eles estão dando gasolina, combustível, cachaça e arma de fogo e as munições. Mas, do outro lado, estão prejudicando bastante da destruição mãe terra, poluição das nossas águas, prostituição dentro do território Yanomami. Maioria da população Yanomami somos contra e outros nossos parentes são aliciados só a favor, porque eles recebem material, alimentação, só para enganar o povo Yanomami. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que muda regras sobre a demarcação de terras indígenas. Como apenas o texto base foi deliberado, os deputados devem concluir a votação hoje, com análise dos destaques. O projeto flexibiliza o uso exclusivo das terras pelas comunidades indígenas e, em alguns casos, permite à União retomar áreas reservadas. Em junho deste ano, o Congresso aprovou o projeto de lei 409 de 2007, que altera o marco temporal de ocupação de territórios. Esse PL retira o usufruto exclusivo das populações indígenas sobre seus territórios. Além disso, tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei 191 de 2020, que altera as regras para mineração em terras indígenas. Qual a importância da organização indígena para barrar esse tipo de projeto? Eles criaram esse problema para a gente acabar os direitos dos povos indígenas. Então, isso, marco temporal, ou o PL 490, ele vai acabar os direitos dos povos indígenas. Vai acabar os direitos originários. Então, isso, nós como povo da floresta, nós povos indígenas e povo Yanomami, estamos lutando, não queremos acabar os nossos direitos. Queremos viver. Queremos nossa cultura forte, queremos nossa saúde forte, queremos manter o território viva, sem desmatamento, sem destruição. Carta Amazônia, o podcast das multivozes. E o 5º episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudios do SBT, TV Globo, TV Cultura e Rádio Jovem Pan. Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e no perfil @Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugire. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir, pode entrar em contato com a gente através do e-mail cartaamazônia@gmail.com. O podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã, a produção é da Cecília Morim e Felipe Melo e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição. Até a próxima!